ela se aplica ao seu caso. E isso tem inúmeras justificativas. Eu vou dar uma justificativa jurídica e uma ética. Eticamente, seria um absurdo uma pessoa continuar sendo punida quando o próprio Estado acha que não é mais caso de punição. Ou uma pessoa continuar sendo punida de forma severa quando o próprio Estado reconhece que basta uma punição mais branda. Não teria sentido ético. Imagina alguém sendo punido hoje por adultério, que foi descriminalizado em 2005, só porque já havia coisa julgada. Não teria sentido, seria uma aberração ética. Do ponto de vista jurídico, lembra que a coisa julgada está lá no artigo 5º, ela é cláusula pétrea, mas o artigo 5º é o direito e garantia individual. Todos os direitos do artigo 5º são direitos do indivíduo contra o Estado. São direitos do Estado liberal, quer dizer, são direitos de o Estado não interferir na minha vida. Quer dizer que esses direitos do artigo 5º, direitos e garantias individuais, só servem para beneficiar o indivíduo. Quando eles estão atrapalhando o indivíduo, eu boto eles de lado. São direitos do indivíduo contra o Estado, nunca do Estado contra o indivíduo. Então, para beneficiar o cidadão, pode sim mandar para as cucuias a coisa julgada. A coisa julgada pode ser suplantada, pode ser superada. Pois então, para ilustrar esse ponto sobre a retroatividade da lei benéfica, eu vou te dar um exemplo super atual. É uma decisão que acabou de sair no Supremo, uma decisão da segunda turma do Supremo que deu uma guinada numa questão que há muito se discutia. Então, fique esperto que tem tudo para cair em concurso público a partir de agora, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Qual é o caso? O caso é o caso do cloreto de etila. O cloreto de etila, cujo nome popular é lança-perfume, o cloreto de etila está lá classificado por uma portaria da Anvisa como droga. Você se lembra que a lei de drogas é uma norma penal em branco? Lembra o que é isso? É aquela norma que precisa que outra norma, ou legal ou infralegal, a complemente. Ela precisa de um complemento. Então, a lei de drogas é complementada por uma portaria periodicamente expedida pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se a Anvisa coloca uma nova substância ali na listagem, aquela substância passa a ser considerada droga e, portanto, passa a ser objeto material dos crimes envolvendo droga. Se a Anvisa tira uma substância, então aquela substância deixa de ser considerada droga. E, portanto, o que há é uma descriminalização, percebe? Uma descriminalização das condutas envolvendo aquela substância. Imaginemos que a Anvisa tivesse colocado ali o álcool, por exemplo, dentro da listagem. Quer dizer que a partir de amanhã, o porte de álcool para consumo pessoal seria porte de droga. A partir de amanhã, a venda de álcool aí no barzinho seria tráfico de droga. E isso aconteceu, não com álcool, mas com o lança-perfume. Em 2000, em dezembro de 2000, em 7 de dezembro de 2000, o diretor da Anvisa expediu uma lista ali na portaria periódica. E dentro da lista do diretor da Anvisa, tinha sumido o cloreto de etila. O cloreto de etila não constava da lista. Em 15 de dezembro de 2000, ou seja, 8 dias após a primeira lista, foi expedida uma nova lista, colocando de novo o cloreto de etila ali dentre as substâncias que causam dependência física ou psíquica, dentre as substâncias classificadas no Brasil como drogas. Quer dizer que durante 8 dias, do dia 7 de dezembro de 2000 a 15 de dezembro de 2000, durante esse intervalo de uma semana e um dia, o cloreto de etila, o lança-perfume, foi descriminalizado. A descriminalização nós chamamos de abolício criminis. A conduta relacionada ao lança-perfume foi descriminalizada. Até hoje, havia uma imensa discussão se essa abolício criminis valia ou não. A posição que o STJ vinha adotando é no sentido de que a abolício criminis não tinha valor, nesse caso, porque o ato do diretor da Anvisa que expediu a primeira portaria era nulo, era inválido e, portanto, não tinha nenhum efeito jurídico
quanto mais distinguir a punibilidade. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que esse argumento não é pertinente e que, portanto, foi válido sim, a primeira foi válida sim, a primeira portaria. E aí pense que interessante, a primeira portaria era mais benéfica, ela durou durante 8 dias. A segunda portaria era mais maléfica, porque ela reintroduziu o cloreto de etila. Quer dizer que, em tese, o cloreto de etila ficou descriminalizado só durante esse espacinho de tempo, 8 dias. E daí você pode pensar, mas Patrícia, durante 8 dias, isso tem pouquíssima repercussão, né? Só as pessoas que tivessem sido encontradas com o cloreto de etila nesses 8 dias é que poderiam ter qualquer vantagem a respeito dessa descriminalização? É assim? Não é. Porque a primeira portaria é mais benéfica. Então ela não apenas vigora enquanto ela vigorar mesmo, como ela vigora dali para trás. E sem limite nem na coisa julgada, porque ela é uma lei mais benéfica e ela retroage, e retroage, e retroage, e retroage sem nenhum limite. E isso quer dizer que não só aquelas pessoas que foram encontradas com lança-perfume naqueles 8 dias de dezembro do ano 2000, como todas as pessoas antes de 2000, que foram encontradas com lança-perfume, que respondiam a processo, que respondiam a inquérito, que estavam sendo processadas, que já tinham sido condenadas, que já tinham cumprido a pena, que estavam cumprindo a pena, todas são beneficiadas pela extinção da sua punibilidade, porque a lei mais benéfica retroage. E, por outro lado, a lei mais maléfica, que entrou em vigor no dia 15 de dezembro, aquela que reintroduziu o lança-perfume na lista da Anvisa, aquela só vale dali para frente, porque a lei mais maléfica nunca retroage. Então, olha que estrago, num certo sentido, aquela portaria meio equivocada. Ela valeu durante 8 dias, mas ela extinguiu a punibilidade do passado inteiro. E veja que o efeito da abolitio criminis é muito forte. A abolitio criminis faz cessar não apenas a execução da pena, quem está preso é solto, como faz cessarem todos os efeitos penais da sentença condenatória, inclusive reincidência, maus antecedentes. Quer dizer que é como se a folha de antecedentes da pessoa ficasse limpinha, novinha em folha. É como se ela nunca tivesse sido condenada. E foi isso o que o Supremo acabou de decidir, que a segunda turma do Supremo decidiu que todas as condutas até 15 de dezembro de 2000, envolvendo lança-perfume, foram descriminalizadas, foi extinta a punibilidade de todas elas. Muito bom. Então quer dizer que a gente já viu um exemplo de lei mais maléfica, um exemplo polêmico, porque parece mais benéfica, mas não é. Parece, mas não é, que a lei de crimes hediondos ficou mais benéfica, porque passou a permitir a progressão, mas na verdade ela é mais maléfica, porque antes já era admitido pela jurisprudência, e esse é um problema super importante na prática, na vida do advogado, tanto é que foi objeto de uma súmula vinculante, e na vida do concurseiro nem se fala, isso vai chover em prova, pode ter certeza. E agora, uma decisão novíssima da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, mudando toda a orientação sobre abolitio criminis e cloreto de etila e lança-perfume, que também tem tudo para cair nas provas dos concursos afora. E com isso a gente encerra a explicação teórica, mas o programa continua com a sua participação, porque agora nós entramos no bloco do Pergunte ao Professor. E sempre fica alguma coisinha que não foi entendida, que não deu para abordar, que não foi bem explicado. Então, se você quiser aprofundar, se você quiser saber tudo, sair daqui realmente PhD em lei no tempo, fica aí. Vamos comigo até o finalzinho, tá bom? Até! Você está assistindo o programa Prova Final. O nosso tema do dia hoje é Lei no Tempo e dá tempo de você participar, viu? Você lembra do nosso e-mail? É o provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br.
A gente está esperando aqui